Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho com água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem que a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos hoje na lição de número 22, que tem como título Na Palavra e na Ação. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, ele escreveu isso aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17. E continua dizendo assim: dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirma-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Tudo isso ele está perguntando, né? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revides por ofensas inesperadas, sofremos preterição e calúnia, ápodo de perseguição, padecemos íntimos desencanto ou desgostos e angústia no templo familiar. Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre dos mestres. É indispensável que estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Olha que lição maravilhosa, né? Então vamos entender o que está escrito aqui. Logo no título ele já fala que a gente tem que fazer em palavras e ação. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, não. Você tem que ser a mesma.
falar uma coisa e fazer essa coisa, né? E aí Paulo, ele escreveu aos Colossenses explicando isso. Ele falou que tudo que a gente for fazer, independente se seja em ação, se seja em palavra, façamos sim, e façamos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Dando graças a Deus Pai, que Ele nos concedeu que Jesus viesse aqui nos ensinar a boa nova, não é? E a lição ela é bem clara. Ela fala aqui, ó, que a maioria, né, se diz cristão, declara que nós somos seguidor de Cristo, afirma que a gente cultua o Evangelho, mas poucos entendem, né, que o Evangelho é a boa nova, que como Paulo escreveu aqui, nós temos que, né, é, fazer em nome de Jesus, tanto nas palavras quanto na ação, né? Então ele fala que a gente precisa saber isso. Isso é imprescindível para você falar que você segue a Jesus. É imprescindível que você saiba agir como se você fosse mesmo um representante fiel ali, que está no caminho ali, estagiando, né, em direção a Cristo, né? A gente tem que lembrar, né, que a nossa obrigação é caminhar no caminho reto do bem, né? Seguindo os ensinamentos, né, entendendo os ensinamentos e colocando em prática os ensinamentos que o mestre nos deixou, para que a gente possa, né, clarear o nosso caminho, sair das sombras, né? Porque se a gente entender os ensinamentos de Jesus e a gente colocar em prática, a gente não vai ficar, né, perdido na sombra, né? E ele ainda afirma que nós temos sim que agradecer a Deus Pai, né, por tudo que a gente está fazendo em nome de Jesus. Não só em palavra, mas em ato. A gente tem que ser o mesmo. Tudo que eu falo na palavra, eu também faço na ação, não é? Porque as palavras e os atos representam os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Será que a gente entendeu realmente os ensinamentos de Jesus? Será que a gente entendeu que nós somos espíritos eternos, que nós somos irmãos em Cristo e nós estamos aqui para evoluir? E um precisa auxiliar o outro, porque, como mesmo na lição falou, que cada um está num estágio de evolução. Nem todo mundo está no mesmo estágio. Mas nós podemos sim, como o mestre nos ensinou na passagem do lava-pés, nós podemos auxiliar a todos, né, com que aquilo que a gente sabe, que a gente entendeu dos seus ensinamentos e colocar em prática. Porque na lição ela explica aqui, ó, que é o coração que inspira o cérebro, né? O cérebro dirige a nossa existência, porque nós somos espíritos imortais, então o nosso coração manda o comando para o cérebro e o cérebro executa, né? Manda a mensagem para o nosso corpo que vai executar, não é? Então, quer dizer, o coração que inspira o cérebro. Então, do nosso coração tem que sair coisas boas, tem que sair coisas para o bem, né? Agora, quando dentro desse coração saem as coisas para o mal, então a gente precisa, né, se melhorar, procurar um médico, porque a gente está doente tanto do espírito quanto do corpo, porque se seu coração não está bem, você vai adoecer no corpo e na alma, como a gente fala, né? Então, quer dizer, a emoção, ela vai criar essa ideia. Então, quer dizer, tudo parte do coração. Portanto, que Jesus disse, né, que não importa o que entra pela boca, importa o que sai da boca, porque o que sai da boca, ele vem do coração. Agora, o que entra na boca, não. O nosso corpo, ele é perfeito. Nosso Deus, ele é um como que a gente pode falar? Ele é um engenheiro fantástico. E o que você coloca na boca, se não te fizer bem, você vai colocar ele para fora. Agora, o que você fala sai do seu coração. Então, quer dizer, se você é capaz de falar coisas horríveis, fazer coisas horríveis, que está saindo do seu coração, então está na hora de você parar e procurar ajuda, porque você está doente ou você não entendeu os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque a lei do nosso Pai Todo-Poderoso, ela é perfeita e imutável. E ninguém sob a face da terra infringe essas leis sem ter que se redimir. Então, quer dizer,
Ninguém infringe essas leis. Se você acha que está infringindo a lei, você vai pagar mais cedo ou mais tarde, nessa ou na outra encarnação. Então, é por isso que ele está falando aqui, que o coração ele inspira o cérebro e o cérebro dirige a nossa existência. O cérebro comanda o nosso corpo, né? O coração manda mensagem, o nosso cérebro ele processa e manda o corpo executar, não é? E por isso que é preciso a gente sentir com Jesus e aprender a raciocinar e servir com ele, porque ele veio aqui na Terra justamente ensinar a lei do amor e dizer que nós todos, mesmo sendo, né, como ele era mestre, ele também pode auxiliar. Ou melhor, ele continua sendo o nosso mestre dos mestres, que a gente pode auxiliar e pode acolher a todos sem precisar de alardes, sem precisar menosprezar, sem precisar de intrigas, de brigas, só com o amor. O amor, ele tem o poder, né, de resolver qualquer situação. E juntando, né, com o perdão, nossa, então, você vai entender que você conseguiu entender os ensinamentos de Cristo, porque só o perdão, ele apaga milhões de pecados, né? E aqui a lição, ela também, né, ela explica para a gente que quando, né, essa extensão da maledicência está nessa esteira da nossa precipitação, ele faz bastante pergunta, né, que a gente vê aí no nosso dia a dia. Né? Surgem desavenças, surgem mágoas no nosso campo de ação. Né? Mas se a gente entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós vamos usar as palavras nos moldes do benfeitor sublime, que Jesus curou tantas pessoas, ouviu tantas pessoas, auxiliou tantas pessoas, às vezes só com palavras, não é? Palavras de ânimo, palavras de esclarecimento, palavras de amor, para que você entendesse que tudo passa nessa vida, não é? Tudo passa, a felicidade, né? O sofrimento, tudo vai passar. A gente só precisa ter discernimento e equilíbrio para que a gente possa, né, superar essa fase e entender que tudo que acontece na nossa vida é para a gente melhorar, é para a gente tirar uma lição boa dali e evoluir, não é? Por isso que ele também ele fala para a gente usar as palavras no molde do benfeitor sublime. Quem que é o nosso benfeitor sublime? É Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Né? Ele não ensinou para a gente resolver tudo com amor. Ele pediu para que a gente amasse até os inimigos, porque os nossos inimigos eles estão doentes. Ou eles não entenderam os seus ensinamentos. Ele não sabe que tudo que você faz para o outro vai voltar para você mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação ou na outra. Porque, como a gente falou, as leis de Deus, elas são imutáveis. E ninguém infringe as leis de Deus. Você vai ter que pagar centil por centil, até você aprender que você é um filho de Deus, né? Que você é um espírito imortal, você não morre, não é? E que você precisa evoluir com qualidade, não é? Porque a gente tem que procurar, né? Buscar a nossa evolução, né? Tendo Jesus como nosso guia e modelo. Porque ele veio aqui e explicou tudo, né? Para que a gente entendesse que não precisa de desavença, de coisas erradas para a gente poder encontrar a luz, né? Porque tem muita gente que fala que não entende, que enquanto não encontra as coisas certas, vai se divertindo com as coisas erradas. Mas não é dessa forma, porque aí você deixa o tempo passar e você nem percebe que as coisas boas estão passando, não é? E na lição também ele fala porque não basta a gente declarar a nossa condição de aprendizes do mestre, né? Nós precisamos e é indispensável que a gente esteja realmente com ele, né? Que a gente quer colaborar, né? Quer, né, participar da sua seara, para que a gente possa, né, participar dessa construção de uma vida melhor para todos que estão chegando e para nós mesmos, para a gente entender.
que tudo que a gente tem na nossa vida aqui material é para nossa evolução, mas nós não somos donos de nada. É tudo, né, por empréstimo da misericórdia divina, que nos cedeu tudo isso para que nos auxiliasse para que a gente pudesse seguir no caminho reto do bem, entendendo que nós precisamos, tanto na palavra quanto na ação, né, ser o mesmo, fazer, como Paulo aqui diz. Tudo que você for fazer, né, seja em palavra e seja em ação, você tem que fazer sim em nome de Jesus, porque você está trabalhando na seara do Mestre, porque ele é o nosso governador planetário. Jesus, ele é o nosso governador planetário. Ele que governa o nosso planeta Terra. Né? Ah, mas aí vai falar, nossa, mas tudo que está acontecendo... É que Deus, ele nos deu livre-arbítrio. E Jesus e nosso Pai não está alheio a tudo, não. Muito pelo contrário, está tudo sob controle. E ele disse que as leis de Deus, elas são imutáveis, não é? E que a gente precisa entender isso, porque nós vamos pagar centil por centil. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e palavras. E nós vamos ser, né, sofrer as consequências, porque toda ação tem uma reação, não é? Toda causa tem uma consequência. Por isso que a gente fala e a doutrina nos esclarece muito bem que Deus não castiga ninguém. Por quê? Porque ele deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher plantar o que quiser, mas nós temos que, né, colher o que a gente plantou. Porque Jesus, ele passou aqui o tempo dele ensinando o amor verdadeiro, porque nós também, muitos de nós, só conhecem aquele amor possessivo, aquele amor que maltrata, aquele amor que mata. E amor não é isso. Isso é possessão, não é? A gente conhece aquele amor possessivo, que é só para você, só para mim, só para mim, só para mim. E não é assim. Nós somos dotados de raciocínio, para que a gente possa raciocinar e entender que cada um está num nível evolutivo. E ninguém vai pensar com a sua cabeça. Ninguém vai agir da forma que você quer. Que ninguém muda ninguém. A gente só pode mudar a nós mesmos. E quando a gente servir de exemplo para que o outro mude, a gente apenas cumpriu a nossa parte. Mas não que a gente vai mudar o outro. Não, ninguém muda ninguém. Por isso que Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio, para que a gente pudesse ter o poder de escolha, né? E que eu pudesse plantar o que eu quero, mas eu vou ser obrigado a fazer essa colheita. E eu vou colher exatamente o que eu plantei. Eu não vou colher outra coisa, né? E nem adianta, porque ainda assim, mesmo no século XXI, que nós estamos na era da digitalização, na era dessa internet, que ela veio para ajudar, mas a gente sabe que tem muita gente aí usando para o mal. Então, quer dizer, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E precisamos entender que nós somos seres imortais. O que morre é só o corpo físico, o espírito não morre. Né? Até antigamente, eu costumava falar assim, que a gente tinha medo dos vivos, porque os mortos morreu, acabou, não tem mais nada. E agora, com o ensinamento e o esclarecimento da doutrina espírita, eu não digo mais isso. Né? Porque o espírito vive. O corpo morre sim. O corpo, como Jesus disse, veio do pó, ele vai voltar para o pó. Mas o espírito, ele não morre. E seria muito bom se a gente entendesse isso, e enquanto estivermos aqui no planeta Terra, vamos fazer o melhor para que a gente possa ser esclarecido, entender as coisas espirituais e voltar para a verdadeira vida que é no plano espiritual, bem, entendendo. Porque se a gente, né, deixa esse plano com mágoa, com rancor, com ódio,
aí vai ser muito triste, tanto para quem vai quanto para quem fica, né? Então, vamos entender, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, vamos entender que as leis divinas são imutáveis, né, e perfeitas, portanto, que elas não mudaram até hoje, desde quando foram, né, feitas por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né? Nós temos que entender isso e procurar a nossa melhora espiritual também, porque a gente já sabe que hoje em dia, né, tem muitos aí catedráticos que não têm nenhum, vamos dizer assim, nenhuma formação espiritual, nem entende, nem aceita. Então precisamos usar o raciocínio, porque Deus ele colocou dentro de cada um de nós a semente do bem e o raciocínio para que a gente pudesse raciocinar. E a própria ciência já confirma isso, que é isso que nos difere dos outros animais, porque nós podemos pensar. Nós podemos resolver as coisas através do raciocínio. Então, vamos utilizar e vamos agora trilhar o caminho reto do bem, tanto na palavra quanto na ação. E sempre que fizermos alguma coisa, né, fazer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sempre agradecendo a Deus, né, o nosso Pai, por ter, né, permitido que Ele viesse até nós e nos servir de guia e modelo. É esse o entendimento que eu tive dessa lição. Então vamos agora à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos orfanatos, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, a Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui a minha listinha e eu peço para todos da minha listinha, e em especial para Edna Batista, Rita de Cássia Batista, Maria de Lourdes Burgarelli, que se encontra ainda internada, que fez uma cirurgia bastante complicada, mas graças a Deus correu tudo bem, mas ainda está hospitalizada. Vamos pedindo também para todos os necessitados que se encontram no seu leito de dor, né, em casa ou nos hospitais,
para que a espiritualidade possa, né, atender a todo de acordo com os desígnios do nosso Pai Todo-Poderoso, de acordo com o merecimento de cada um. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, né, para que a espiritualidade amiga acolha a todos com muito amor e carinho, para que eles possam ter um despertar tranquilo e sereno e aceite essa nova situação para continuar a sua evolução. Pedimos também para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e também pedimos para os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né? E para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor. Nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos físicos e espirituais que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim então a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim então a gente encerra o nosso plantão de oração, né, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira podemos estar novamente todos juntos para mais uma tarefa na seara do nosso Mestre Jesus, o plantão de oração. Então fiquem todos com Deus e Jesus, tenham um bom final de semana e até a semana que vem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.